Povo de Deus, boa tarde. Aqui é a pastora Sandra falando. Eu quero ler um texto, compartilhar uma palavra com você sobre oração. Lucas 18, do 1 ao 8, fala. É um texto que eu sempre uso como referência quando se trata de oração. E eu vou estar compartilhando com vocês uma sequência de palavras falando sobre oração. É bom para a gente ter um melhor discernimento, né? Do poder que temos na oração, entender o que Jesus nos ensina sobre a oração, como nós devemos usar a oração, o que é a oração. Então, essa palavra de hoje é para que você use a arma poderosa da oração contra Satanás. Então, é do texto de Lucas 1 ao 8. Eu vou ler o texto para que você lembre de que palavra nós estamos falando. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E com base nesse texto, eu quero compartilhar algo com você, que as únicas armas nessa terra poderosa, o suficiente para penetrar o espírito humano, invadir o território inimigo, anular os poderes malignos e destruir as fortalezas de Satanás, são a oração e o jejum. Existem forças demoníacas organizadas, poderes espirituais e governantes das trevas, os espíritos da confusão, da violência, da avareza, do ódio, do assassinato, da rebelião, do temor, da lascívia, da perversão, do suicídio, pairando sobre as nossas comunidades, cidades e nosso país. Eles estão por toda parte, nas ruas, em nosso local de trabalho, enfim, em todo lugar. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda como um leão. Ele está à espreita, esperando uma oportunidade para agir. Então, ele está ao nosso derredor. Nós precisamos nos levantar. Um dos objetivos das hostes malignas é destruir tudo o que é santo e puro, assim com toda a moralidade e todo o senso de decência. Querem também derrubar governos, perverter a justiça, estabelecer líderes imorais e ateus. Querem acabar com a democracia e instaurar regimes totalitários como a força governante da terra. E nós temos visto, né, uma guerra muito grande na política, é muita roubalheira, é muito triste tudo que tem acontecido. E nós, como igreja do Senhor, o que que nós estamos fazendo?
né? Só ficar falando, criticando, postando no Face, mostrando que é a favor de um e de outro, não é suficiente. A Igreja do Senhor está lutando de uma maneira errônea em relação à política no Brasil, sabe? A batalha do crente não é na rua, com cartaz, gritando, estando ali, muitas das vezes até vulnerável a um ataque de pessoas que vão agir contra, né? Não. A batalha do crente em relação a tudo isso que está acontecendo é jejum e oração. Desejam desacreditar essas potestades, elas desejam desacreditar líderes cristãos e enfraquecer a sua influência nas cidades e nos países, silenciando-os. Os demônios também pretendem dividir o corpo de Cristo, causando disputas nas igrejas, para fazer com que nós nos desviemos do caminho e do nosso propósito verdadeiro, que é ganhar almas para o reino de Deus. Essa batalha entre as igrejas, infelizmente a gente percebe que é real, né? Territoriais, igrejas que umas querem ser melhores do que as outras, ter mais membros do que as outras, sendo que nós deveríamos estar todos de mão dadas, orando, jejuando juntos para derrotar essas forças malignas. Esses seres malignos, eles trabalham ainda para acabar com as famílias, provocando desentendimento entre os cônjuges, lançando semente de rebelião no coração dos adolescentes, semeando nos lares o sentimento de rejeição, a desconfiança, a amargura, o ressentimento, o divórcio. Por fim, o propósito dos demônios é destruir todos os cristãos. Tentam roubar a nossa alegria, anular a nossa confiança em Deus e fazer-nos voltar as costas para o Senhor e pecar contra Ele. Querem impedir que alcancemos a estatura perfeita de Cristo e forçam-se para que deixemos de orar, de aplicar a palavra em nossa vida e de cumprir a vontade do Senhor. Esses poderes malignos e principados estabeleceram fortalezas em nossas cidades, em nosso país, e não há bomba nuclear, força humana ou nação capaz de destruí-las. Apenas um poder é forte o suficiente para derrubá-las: as orações do povo de Deus. Pensemos um momento a respeito das fortalezas que Satanás estabeleceu em nossa vida, em nosso lar, em nossa cidade, em nosso país. Muitos cristãos enfrentam situações e problemas que os deixam confusos e temerosos, e eles nem sequer sabem como orar a respeito. Muitos são atacados física e mentalmente, e sua força parece esvair-se, e o desânimo e a dúvida instalam-se em seu íntimo. Alguns buscam direção de Deus, querem ouvir a sua voz e conhecer a sua vontade com relação às decisões importantes que têm de tomar. Alguns se esforçam, choram, imploram e clamam a Deus. Entretanto, os céus parecem de bronze. Sentem como se as suas orações não conseguissem atravessar essa barreira. Como o grande guerreiro Davi, desde as profundezas de seu espírito, clamam: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, verso 1. Deus não nos abandonou. Ele não se esqueceu de nós. Os cristãos estão lutando contra poderes e principados que estabeleceram uma forte linha de defesa, uma barreira para nos impedir de receber as respostas de nossas orações. Deus, contudo, não está indiferente. Antes de experimentar vitórias nessa vida e antes de uma cidade ou nação, que uma nação ou cidade possa experimentar as mudanças espirituais de que tanto necessita, temos de envolver-nos profundamente com o Espírito e romper a barreira que o inimigo erigiu, usando as armas poderosas que Deus nos deu. Eu vou estar nos próximos áudios falando, vamos nos aprofundar
falando sobre a oração, porque assim, ó, tudo isso que eu compartilhei com você agora, na verdade, alguém pode dizer assim: ah, mas a gente tem Jesus, em nome de Jesus, essas coisas não acontecem. A gente sabe que a gente está numa batalha e que às vezes o teu marido não está na mesma visão com que você, ou às vezes é o marido. A sua esposa não está na mesma visão que você, não está nesse mesmo nível de maturidade que você já alcançou. A sua casa existem várias brechas, brechas, vamos para você entender, a casa ela tem portas e janelas. E o que que acontece? Quando os nossos filhos são pequenos, somos nós os responsáveis por essas portas e janelas, certo? Analise comigo. Eles não sabem abrir porta e nem janela, não é verdade? Quando eles pegam uma certa idade, eles já começam a entender o que é abrir uma porta e o que é abrir uma janela. Depois que eles crescem, eles têm o total acesso a tudo isso. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Nós precisamos estar em jejum. Eu lembro assim, e se você procurar, você vai ver muitos testemunhos onde os próprios demônios, eles confessam que eles não têm medo de um crente que já leu a Bíblia 5 vezes. Eles têm medo de crente que pratica aquilo que aprendeu na Bíblia. É aplicar a palavra na nossa vida, ter uma vida de oração e jejum. Nós precisamos jejuar e orar, certo? É assim que nós vamos vencer toda esse levante, toda essa fortaleza, todas essas barreiras, todas as dificuldades, todas as setas, tudo que o diabo tem tentado contra a nossa vida vai cair por terra quando nós tivermos essa consciência. Eu preciso jejuar e orar. Não é uma questão assim, o que que acontece com as pessoas? Elas começam a jejuar. E aí vem uma dificuldade. Sabe o que que ela faz? Desiste, não jejua mais. Você começou a jejuar, às vezes acontece de você quebrar o jejum. Isso acontece num dia, no outro dia você tenta de novo. E você precisa se fortalecer, ter uma vida de intimidade com Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo áudio.